Olá, olha eu aqui de volta no canal Eu Quadrado Plus. Eu sou a professora Elissandra Rubim e venho convidar você a aprender matemática aqui conosco e se preparar para o PSC da UFAM e para o SIS da UEA. Essa é a nossa 10ª aula do módulo de matemática básica. E o que nós trataremos nessa aula? Fatoração, exatamente, fatoração. E você sabia que podemos fatorar números e expressões algébricas? Você também deve estar se perguntando, o que é fatorar? É transformar um número ou uma expressão, uma expressão algébrica ou um polinômio num produto de fatores irredutível. Então, nós podemos fatorar números e expressões algébricas, que é a mesma coisa que polinômios, né? De forma a transformar em produto de fatores irredutíveis. Olha só, vamos à fatoração numérica. Observe essa divisão sucessiva que aparece aqui no nossa apresentação. Vejam o seguinte, que eu tenho o número natural, 32, e ele foi dividido por 2, que deu 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Ou seja, nós escrevemos o 32 aqui na forma fatorada, que a gente pode escrever também como potenciação. Como eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, eu estou vendo que o 5 ele se multiplica 5 vezes, então é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado à quinta potência, né? Só conservar a base e somar os expoentes, ok? Então vejam, esse 2 ele é dito, sabe o quê? Nós estamos decompondo o número 32 em fatores primos, né? Então, a fatoração numérica, ela é a decomposição de um número natural em fatores primos. Mas aí você deve estar se perguntando, o que são números primos? São todos os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Exemplo, 2, o 3, o 5, o 7, o 11, somente são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Fique ligado aí, ó. Olha atenção nesses exemplos. Veja só, eu tenho aí 8.000. 8.000 ele pode ser dividido por 2, né? Poderia, o menor número natural, ok? Então, dividido por 2 dá 4.000. 4.000 ainda é divisível por 2, que termina em 0, né? Dá 2.000. 2.000 ainda dá para dividir por 2, que dá 1.000. 1.000 dividido por 2 dá 500. 500 dividido por 2 dá 250. 250 dividido por 2 dá 125. 125 não é mais divisível por 2, porque não é terminado aí em 0, 2, 4, 6, 8. Ok? Não é por 3, porque a soma dos algarismos dá 8. 8 não é divisível por 3. Olha os critérios de divisibilidade aí, viu? Fique ligado. Não é por 4, porque não é um número ímpar, né? 125. E é por 5, porque todos os números divisíveis por 5 são terminados em 0 e 5. Então, 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 ainda é divisível por 5, que dá 5. 5 é divisível por 5, porque já é um número primo, que dá 1. Então, eu posso dizer que 8.000 e escrever 8.000 na forma fatorada como sendo. Vejam só, que aqui o 2 ele se repete 6 vezes. E o 5, 3 vezes. Então, vai ficar 2 elevado à sexta vezes 5 elevado ao cubo. Ou seja, eu fatorei, eu posso reescrever esse 8.000 desta forma, né? Que é a forma fatorada. Então, isso aqui, ó, é a decomposição de um número natural, 8.000, em fatores primos. Todos esses que estão aqui à nossa direita são números primos, números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Vejamos outro exemplo, 24. Se você for fazer a decomposição dele, vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, eu posso escrever dessa forma, olha, o 3 se repete 3 vezes, usa a propriedade de potência. Uma outra fatoração, 60. 60, você for também fazer essa decomposição que a gente fez aqui para 8.000, nós vamos obter a mesma coisa. 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Mais um exemplo, 1.024. Se for fazer a decomposição, vai dar 2 elevado à 10ª potência. Então, nós estamos fazendo o quê? Fatorando. Então, fatorar é fazer uma decomposição, é transformar um número natural em fatores
primos. Olha essa curiosidade aqui. Por que fatoramos? Primeiro, para reescrever a raiz quadrada de alguns números naturais que não são exatas. Exemplo, raiz quadrada de 124. Em muitos casos, em muitos problemas, isso nos facilita muito. Então, raiz quadrada de 124, ela não é uma raiz exata. Então, em muitos casos, é interessante a gente decompor o 124 para a gente reescrever essa raiz quadrada. Então, se você decompor 124 em fatores primos, você vai obter exatamente 2 elevado ao quadrado vezes 31. Usando a propriedade radiciação aqui, ó, você vai cancelar o índice com o expoente do radical, né, do radicando, então você vai ter 2, esse 2 ele vem para fora da raiz, né, e aí o 31 vai ficar dentro da raiz. Então, raiz de 124 é a mesma coisa que 2 raiz de 31. Ok, olha a segunda curiosidade. Para facilitar, nós utilizamos a fatoração para facilitar na resolução de problemas numéricos e algébricos. Exemplo, eu estou com um exemplo numérico aqui. Eu tenho a diferença de quadrados de 2 números naturais. Isso nós vimos na nossa aula 8 e 9, que isso é o diferença de quadrados. Logo, isso é o produto da soma. Olha só, produto, multiplicação da soma pela diferença. Vejamos que aqui, 1.524 menos 1.523 dá 1. E aqui eu vou somar esses dois algarismos naturais, de forma que eu vou ter 3.047. Vejam, né, que é importante essa questão do fatorar, né? Isso simplifica muitos problemas aí. Mas a gente também viu no início da aula que a gente utiliza as fatorações não só nos números naturais, mas também em expressões algébricas, que também podemos chamar de polinômios. Então, vamos lá. Olha só, nós temos alguns casos de fatoração. O primeiro deles é o fator comum em evidência, né? Vejamos o exemplo. Eu tenho AB mais AC. Eu tenho aqui um binômio, né? Observem que nesse primeiro monômio, eu tenho AB e no segundo eu tenho AC, ou seja, eu tenho um elemento que ele se repete, que é o A. Então, o fator comum é aquele elemento que se repete com o menor expoente. O fator comum, ele não necessariamente seja só a parte algébrica, pode ser a parte numérica ou pode ser ambos, fique ligado. Como é que você vai fazer? Primeira coisa é você colocar o fator comum em evidência, você vai deixar ele aqui em evidência. Ao colocar o fator comum em evidência, você vai fazer o quê? Você vai pegar o primeiro, né, monômio e dividir pelo fator comum. AB dividido por A vai sobrar B, tá? Olha aí, ó. Aí você abre parêntese. Quando você faz essa divisão de AB aqui por A, vai sobrar B. Aí já bota em parêntese. Agora você vai dividir AC por A, vai sobrar C. Então, a gente já tem a forma fatorada. Nós escrevemos aqui, ó, essa soma de monômios na forma de produto. Então, fatorar é escrever na forma de produto. Aqui, ó, esse caso do fator comum em evidência. Se você, a volta, ela é possível, desde que você efetue o processo, a propriedade distributiva. Se você fizer a propriedade distributiva, você volta para cá. Vamos lá, se liga aqui nessa fatoração, nesses exemplos. Olha só, ax menos x ao quadrado. Quem é o fator comum? É x, mas será o x com um menor expoente. Então, nós vamos colocar o x em evidência aqui, ó. Aí você abre parênteses. Aí você vai fazer aqui ax dividido por x, vai sobrar a. Aí você faz menos x ao quadrado dividido por x, sobra menos x. Então, nós já fatoramos. Se você fizer o processo distributivo, você volta. Vamos ao exemplo 2. Eu tenho x ao cubo menos x ao quadrado. Eu não posso subtrair porque eles não são semelhantes, então eu tenho que fatorar. Quem é o fator comum? É o que se repete com o menor expoente. Então, o fator comum é x ao quadrado. Coloca ele em evidência aqui, ó, abre parênteses. Aí você vai fazer x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado aqui, ó, dá menos 1. Nós fatoramos. Vamos ao terceiro exemplo. 2x ao cubo menos 4yx à sexta. Vejam que aqui agora a gente tem aqui os coeficientes, ó. Eu posso olhar o 4 como sendo 2 vezes 2. Então, o 2, ele já vai entrar como fator comum. O x, o y não entra porque ele não aparece nesse monômio. E o x, ele é fator comum, né? Então, com o menor expoente, então x ao cubo. Então, o fator comum aqui vai ser 2x ao cubo, exatamente como aparece aqui, ó. Como é que você vai fazer? 2x ao cubo, que é isso aqui tudinho, dividido por 2x ao cubo, vai dar 1, tá aqui ele, ó. Aí, menos 4yx à sexta, dividido por 2x ao cubo, vai dar menos 2yx à
terceira. Então, nós estamos fatorando aí o primeiro caso, que é o fator comum em evidência. O segundo caso é o agrupamento. O agrupamento, ele geralmente aparece, ele aparece quando a gente tem entre quatro monômios, tá? E aí você vai fazer um agrupamento, como a gente fez aqui, ó. Eu agrupei AX mais AY e agrupei BX mais BY. Com que objetivo? Quando eu agrupei esses dois aqui, os dois primeiros aqui, ó, eu obtenho que o fator comum é A. Colocando A em evidência, vai ficar AX dividido por A vai dar X. AY aqui dividido por A vai dar Y. Nessa segunda agrupamento, eu tenho que o fator comum é B. Colocando B em evidência, eu vou fazer BX dividido por B vai sobrar X. BY dividido por B vai sobrar Y. Olha que legal. Aí, só que a gente observa que agora a gente tem um novo fator comum, que é o x mais y. Colocando x mais y em evidência, dividindo isso aqui todinho por x mais y, vai sobrar A, né? E aqui, se eu dividir esse aqui todinho por x mais y, sobra B. Então, tá aqui a fatoração por agrupamento. Muito legal, né? Vamos aos exemplos. Se liga aqui nesses exemplos de fatoração. 3, olha aqui, ó, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6x menos 18. Vamos agrupar, né? Eu posso estar agrupando esses dois aqui. O fator comum vai ser x ao quadrado. Abro parêntese e faço a divisão. X ao cubo dividido por x ao quadrado sobra x. Agora eu vou fazer 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai sobrar 3. Já fatorei o primeiro grupo. Agora vamos fatorar o segundo grupo. Quem é o fator comum aqui? Menos 6x menos 18. Vai ser o menos 6. Aí, menos 6 dividido por menos 6 vai sobrar x. Menos 18 dividido por menos 6 vai sobrar mais 3. Observe que na fatoração por agrupamento, sempre nós vamos utilizar duas vezes a questão do fator comum em evidência. Olha, novamente apareceu um novo fator comum em evidência, que é o x mais 3. Coloca x mais 3 em evidência, aí abre parêntese, né, e faz a divisão. X ao quadrado vezes x mais 3 dividido por x mais 3. Vai sobrar o quê? X ao quadrado, tá aqui, ó. Aí pega esse aqui todinho, menos 6 que multiplica x mais 3 dividido por x mais 3. Vai sobrar menos 6. E aí a gente tem aí um exemplo do caso de fatoração por agrupamento. O terceiro caso é o trinômio quadrado perfeito, né? Como fatorar um trinômio quadrado perfeito? Lembrando que o trinômio quadrado perfeito ou ele vai dar no quadrado da soma ou no quadrado da diferença. Como é que eu saio do processo daqui para cá? Né? Nós aprendemos em produtos notáveis a resolver daqui para cá. Agora a gente está fazendo a volta. Como é que a gente faz? Como é que a gente fatora, na verdade, como é que a gente identifica um trinômio quadrado perfeito, né? Se liga só, olha só nesse exemplo. X ao quadrado mais 12x mais 36. Para você fatorar um trinômio quadrado perfeito, você extrai a raiz quadrada dos monômios das extremidades. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 36 é 6. Multiplica essas raízes por 2. Se der exatamente o termo do meio, então quer dizer que é um trinômio quadrado perfeito. A forma fatorada será o quadrado da soma, porque eu vou olhar esse termo aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, unir essas duas raízes com o sinal do termo do meio. Então, a forma fatorada é x mais 6 elevado ao quadrado, ou o quadrado da soma de x mais 3. Vamos lá, a quarta fatoração que a gente vai ver hoje, que é o produto de Steven, né? Então, você tem aí x ao quadrado mais sx, que é a soma de que a gente vai já ver, que é a soma de a mais b, mais o produto, que é o termo independente. Então, a gente está escrevendo essa forma fatorada. Lembrando que a soma é a soma desses números reais A e B, que são números reais distintos, e o P é o produto. Vamos aqui ao exemplo, se liga aqui nesse exemplo, olha só, x ao quadrado mais 5x mais 6. A soma tem que dar 5 de A mais B e o produto tem que dar 6. Então, quais são os números que somados dá 5 e multiplicados dá 6, professora? 2 e 3. Ok, então a forma fatorada, olha, esse aqui é o A e esse aqui é o B. A soma deles dá 5 e o produto dá 6. Vamos ao segundo exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6. A soma tem que dar menos 5, a soma de A mais B, e o produto tem que dar 6. Então, quais são esses números, professora? 2, menos 2 e menos 3. A soma vai dar menos 5 e o produto vai dar 6 positivo. Então, eu vou escrever a forma fatorada. Olha, esse aqui é o A, novamente, e esse é o B. Né? Ok, a gente fatorou aí o que? O produto de Steven, né? Quinta e último caso de fatoração é a diferença de quadrados. Como fatorar uma diferença de 2 quadrados? Olha só, isso vai me dar o produto da soma pela diferença. Vejamos os exemplos aqui, olha lá.
X ao quadrado menos 4. O 4 pode ser visto como x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Né? E a forma fatorada é o produto da soma pela diferença. 9x ao quadrado menos 16 é a mesma coisa que 3x elevado ao quadrado menos 4 elevado ao quadrado, que é 3x mais 4 vezes 3x menos 4. Gostaram da aula? Até a próxima. Eu Quadrado Plus, o canal que vem convidar você a aprender matemática.